Sabe aquela sensação de que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, a vida financeira simplesmente não decola? A gente estuda, faz planilha e nada. A resposta para isso, olha, talvez não esteja nos números, mas sim na nossa cabeça. É por isso que hoje a gente vai mergulhar nos perfis financeiros para, de uma vez por todas, entender melhor essa nossa relação com o dinheiro. Então, por um instante, deixa a calculadora de lado. Essa frase aqui, ela é muito poderosa, né? Finanças têm mais a ver com as suas emoções do que com matemática. Isso muda tudo. As nossas maiores brigas com o dinheiro, na verdade, acontecem no campo das emoções. E entender isso, sabe, é o primeiríssimo passo para a gente conseguir assumir o controle de verdade. E é exatamente por aí que a nossa conversa vai começar. Bom, o nosso mapa do caminho está bem claro. Primeiro, a gente vai entender essa base emocional das finanças. Depois, vamos mergulhar de cabeça nos 3 perfis principais: o poupador, o controlador e o gastador. E o objetivo é que, no final, todo mundo consiga identificar qual é o seu próximo passo prático, sabe? Então, bora lá. Ok, finanças são emocionais. É aqui que a gente chega no coração da coisa. Porque, olha, antes de qualquer planilha, de qualquer aplicativo, a autoconsciência é o que manda. Entender o porquê, por que a gente age de um jeito ou de outro com o nosso dinheiro, é isso que, de fato, constrói uma base forte para o nosso futuro. Para pensar um pouco. Por que tem gente que ganha muito bem e vive um estresse danado com dinheiro, enquanto outras pessoas com uma renda menor parecem ter mais tranquilidade? A resposta está bem aí, na nossa frente. Não é sobre o quanto entra na conta, mas sim sobre como a gente se relaciona com esse dinheiro. E é exatamente a clareza sobre isso que a gente vai buscar com a estrutura que vamos ver agora. Então vamos lá, chegou a hora de conhecer os 3 perfis financeiros. Pensa neles não como se fossem rótulos, sabe? Mas como um tipo de espelho. Um espelho que mostra as nossas tendências mais naturais. A pergunta é, em qual deles será que a gente se encaixa mais? Olha só esse resumo rápido. De um lado, o poupador, que é craque em guardar dinheiro. No meio, o controlador, aquela pessoa que paga tudo certinho em dia. E na outra ponta, o gastador, que vive sempre no limite. Mas presta muita atenção agora, porque esse é o detalhe mais importante. Cada um desses perfis, até mesmo aquele que parece ser o ideal, esconde uma armadilha. E a gente vai descobrir quais são elas. Vamos começar com o poupador. Guardar dinheiro, poxa, parece a maior virtude financeira de todas, né? E mas e se esse superpoder de juntar grana estiver, na verdade, sabotando os nossos próprios sonhos? Parece estranho, mas vamos entender como isso pode acontecer. É exatamente aqui que está o pulo do gato para o poupador. Sabe, acumular dinheiro só por acumular, sem ter um objetivo claro, é a mesma coisa que tentar encher um balde furado. Uma hora ou outra esse dinheiro vai vazar em gastos que nem fazem sentido. A solução para isso é genial, de tão simples. É dar um carimbo, ou seja, um propósito para cada real guardado. E carimbar o dinheiro é bem prático, viu? Aquela viagem de férias do ano que vem, isso é uma meta de curto prazo. A entrada do apartamento daqui a uns 3 anos, médio prazo. A aposentadoria tranquila lá na frente, longo prazo. A dica é criar contas separadas para isso, ou usar aquelas pastinhas ou cofrinhos dos bancos digitais. Quando a gente faz isso, o dinheiro guardado deixa de ser só um número na tela e vira, de verdade, um projeto de vida. Faz todo sentido, né? Beleza, agora vamos falar do controlador. Esse aqui talvez seja o perfil mais traiçoeiro. Sabe por quê? Porque na superfície parece que está tudo perfeito. As contas são pagas em dia, o orçamento fecha no azul, mas essa sensação de segurança pode ser uma grande armadilha, uma perigosa ilusão de conforto. É quase como caminhar numa corda bamba, mas achando que está numa ponte de concreto, sabe? A percepção é de segurança, mas a realidade é que sem uma rede de proteção, ou seja, sem uma reserva de emergência, basta um único imprevisto para transformar esse equilíbrio todo em uma queda livre direto para o endividamento. É um risco enorme. Aí fica a pergunta no ar, né? Essa zona de conforto, será que ela é segura mesmo? Ou é, na verdade, uma zona de risco disfarçada? A verdade é que, para o perfil controlador, a estabilidade é como uma miragem. Pode desaparecer no primeiro imprevisto que aparecer pelo caminho. Então, a virada de chave para o controlador é essa. É parar de ser só um bombeiro financeiro, que só paga os incêndios do mês, e passar a ser um arquiteto, que constrói uma fortaleza. E o passo prático pode ser bem pequeno. Que tal automatizar uma transferência toda semana, mesmo que seja um valor baixo, para uma conta separada? O objetivo é simples: construir uma reserva que vai proteger os planos e sonhos das tempestades da vida. E o melhor momento para começar é agora.
E agora chegamos ao perfil gastador. E se essa for a sua realidade, a mensagem mais importante é calma. Isso não é um beco sem saída. Muito pelo contrário. É hora de tomar as rédeas da situação de volta e o bom é que existe um mapa bem claro para fazer isso acontecer. Mas antes mesmo de abrir a planilha ou o aplicativo do banco, a mudança precisa começar por dentro. É fundamental entender quais são os gatilhos, as emoções que levam a gente a gastar. Porque a verdade nua e crua é a seguinte: a solução quase nunca é ter mais dinheiro, é sempre sobre ter uma nova mentalidade. E o plano de recuperação é um mapa com 4 passos bem definidos. Primeiro passo: todo mundo no mesmo barco. A família inteira precisa se unir nessa missão. Segundo, jogar luz sobre o problema. Fazer um diagnóstico super honesto de tudo que entra, o que sai e o que se deve. Terceiro passo: botar uma lupa nos gastos. Anotar absolutamente tudo por uns 30 a 90 dias para entender para onde o dinheiro está indo. E o quarto passo, que é crucial: recupere o controle do seu dinheiro primeiro. Só depois de organizar a casa é que se vai negociar com credores. Porque com o controle nas mãos, a negociação é muito mais forte. No fim das contas, não importa se o perfil é poupador, controlador ou gastador. Sabe o que une todo mundo? Uma verdade bem simples. O próximo passo é sempre uma escolha. É uma questão de atitude. E é aqui que todas as peças se encaixam. Entender o próprio perfil não é para se rotular, é para ter um mapa. Um mapa que mostra exatamente onde se está, para que, a partir daí, seja possível traçar a melhor rota para onde se quer chegar. O ponto de partida não importa tanto. O que importa é que o poder de dar o próximo passo está sempre nas nossas mãos. E talvez tudo comece com essas 3 frases: eu mereço, eu posso, eu vou conseguir. Acreditar nisso de verdade não é o fim da jornada não, viu? É o começo de tudo. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. E se o futuro financeiro não for decidido pelo salário que entra na conta, mas sim pela atitude que a gente toma a partir de hoje?